Galerinha do sexto ano, tudo certo com vocês? Então, quem fala aqui é o professor de ciências, né? Nossa última aula hoje, certo? Eu vou tirar a máscara, que eu estou num ambiente seguro, praticamente sozinho. Essas duas últimas aulas, né, a gente vai dar uma introduzida sobre o corpo humano, certo? Então, na aula passada nós falamos sobre alguns sistemas, né? Falamos sobre todos esses sistemas, órgãos e sistemas. Lembrando que não precisa copiar nada disso, certo? É só para uma forma de vocês prestarem mais atenção e perceberem as informações que eu estou falando, certo? Bom, vamos falar agora mais detalhadamente sobre cada um desses tópicos aqui que eu falei, certo? Primeiro sobre o revestimento, né? Bom, quando a gente nasce, nossa pele ela é muito lisa, certo? Conhecida aí mundialmente como pele de bebê, certo? Então, a expressão aí vista em todas as regiões do mundo. Quem nunca escutou? É até um elogio, né? Você dizer para alguém, ó, sua pele tá igual a pele de bebê. Por quê? Porque quando a gente nasce, nossa pele aí está extremamente hidratada, está protegida e bem cuidada, certo? Com o passar do tempo, a gente vai perdendo a qualidade, certo? Da pele. E aí vão vindo rugas, sinais, espinhas, tudo isso através do tempo, da sujeira, dos hormônios, vão fazendo com que nosso corpo ele fique assim dessa forma, certo? Então nós temos a pele é o maior órgão do corpo humano, sabia? E sua função é proteger, certo? A sua função principal é a função de proteção, mas ela também realiza aí transpiração, ela exala os gases para fora, regulação da temperatura do corpo. Ela também é responsável pelo tato, ou seja, a gente pode perceber as sensações táteis, né, e térmicas. Como assim? Você sentir que está pegando em algo é uma sensação tátil, certo? E sensações térmicas, absorção de substâncias e muitas outras funções. Então vamos explicar cada uma dessas funções. Nós temos aqui, de forma resumida, certo? Um esquema sobre a pele. Nós temos aqui o pelo, uma glândula chamada de glândula sebácea, certo? Temos aqui, ó, corpúsculo de Meissner, poro sudoríparo, que é onde é exalado o suor. E nós vamos ter as camadas da pele, né, que são duas. A primeira camada é a epiderme, que é a camada mais superficial. E embaixo da epiderme, nós vamos ter a derme. Se lembra que eu falei para vocês que a pele não recebe sangue, essa parte superficial? A epiderme é a região que não recebe sangue, mas a derme vai receber sim sangue aqui, ó. Percebem? Artéria e veia, que são locais para a nutrição do corpo, dando aqui a nutrição para a derme, mas essa nutrição não chega aqui na epiderme, certo? Então, indiretamente, a derme nutre a epiderme, certo? Nós temos aqui uma terminação nervosa livre, que é o que vai nos dar as sensações, né? Quando você passa, por exemplo, o dedo no seu braço, você está estimulando essas terminações nervosas que vão dar sinal para a sua cabeça, certo? Embaixo da epiderme e da derme, nós vamos ter um tecido subcutâneo, ou seja, tudo que é subcutâneo é embaixo da pele, certo? É o tecido aqui adiposo. Nós temos aqui, ó, um músculo, que é o músculo eretor do pelo, que é o músculo responsável por estimular o pelo a ficar ereto no frio, certo? Já se perguntaram por que o pelo ele está assim, mas quando está muito frio ele fica assim, ereto? Por que isso acontece? Bom, a explicação aí evolutiva e fisiológica vai ser que o pelo ele se ouriça por dois motivos. O primeiro motivo, certo? Nos animais como o gato, por exemplo, é para você aumentar o seu espaço de observação. Porque os animais, eles vão ter medo de coisas muito grandes. Então, quando o gato ele ouriça seu pelo, e fica bem grandão,
ele está mostrando, certo? Para o seu predador ou para o seu inimigo, que é o cachorro, que ele é muito grande. Então, outro animal tende a ter mais medo do gato quando ele ouriça todo o seu pelo. Essa é a primeira explicação, na maioria dos animais, porque o pelo fica ouriçado, certo? E a segunda explicação, em nós seres humanos, o pelo se ouriça. Por quê? Basicamente, certo? Porque o pelo assim, ouriçado, ele tem uma função muito importante para nós. Quando o ar está passando, certo? O pelo ouriçado, o ar, em uma pequena parte, tende a ficar preso nos pelos. E aí é como se você fizesse, acima da sua pele, uma camada de ar, certo? E essa camada de ar vai diminuir a quantidade de trocas térmicas da temperatura do seu corpo para o meio externo, certo? Por quê? Basicamente, sempre a temperatura ela vai ser transmitida de onde está mais quente para onde está mais frio, certo? Sempre de onde está mais quente para onde está mais frio. Então, o pelo ouriçado é como se ele prendesse o ar para diminuir essa troca térmica, certo? Por isso que o pelo ele é ouriça. Quando o pelo aqui está bem desenvolvido, essa camada aqui final é solta e o pelo fica livre, certo? Nós temos ainda, acima da epiderme, a chamada camada córnea, ou queratinizada. A queratina é uma substância que vai revestir nosso cabelo, certo? Nossa pele e nossas unhas. A queratina também tem uma função de proteção e também vai ter a função de diminuir a saída de água. A queratina ela vai diminuir a quantidade de água que sai do nosso corpo, certo? Por quê? Porque a queratina ela é impermeabilizante. O que é ser impermeabilizante? É você vedar a passagem de água daquele local. Então a queratina ela tem essa função. Então ela dificulta a passagem de água no nosso cabelo, na nossa unha e na nossa pele, certo? Nós temos aqui as glândulas sudoríparas, que são as regiões quando está muito quente, o corpo libera suor, certo? E temos aqui uma pele, né, normal. Ó, recapitulando aqui as funções da pele. A pele faz a proteção, transpiração, né, a saída de líquido na forma de suor. Ela também, através disso, ela regula a temperatura do corpo, responsável pelo tato. Percepção, né? O tato é a percepção das sensações táteis e térmicas, a gente vai mostrar isso mais detalhadamente. E a absorção de substâncias e outros, certo? Então, entenderam tudo aí sobre a pele? Nós vamos mudar aqui de slide. Vamos agora falar sobre suporte e locomoção, certo? Primeiro aqui falando sobre o sistema muscular, né? Que são os ossos. Aqui está uma foto de um ser humano se tivesse sem pele. Percebam aqui quantos músculos, né, ele tem. E que o músculo ele tem duas regiões, uma parte mais branca, né, uma parte mais vermelha. Certo? E aí tem vários músculos durante todo o corpo. Certo? Menos nessa parte aqui, professor, atrás da cabeça tem músculo? Tem músculo sim, certo? Só que o músculo vai ter essa parte mais branca e uma parte mais avermelhada, certo? Mas tudo é músculo. Ó, os músculos, eles podem tanto contrair quanto relaxar. Eles são responsáveis por gerar movimentos, certo? Que nos permitem andar, correr, rir, chamados movimentos voluntários, ou seja, quando a gente comanda o movimento, quando a gente faz acontecer o movimento, ele é tido como voluntário.
Mas quando é algo indireto, por exemplo, engolir algo, você não controla necessariamente o seu músculo dessa região aqui. Ele vai ser involuntário, certo? Músculo voluntário, quando você dá o comando, você controla aquilo. E músculo involuntário, quando você não controla aquilo, certo? Então, a circulação, por exemplo, o batimento cardíaco do coração, o coração tem um músculo aí, que é o músculo do miocárdio. Ele é totalmente involuntário, nós não o controlamos. Nosso corpo pode alterar sua velocidade a partir do esforço que a gente faz, né? Quando a gente corre muito, nosso coração bate mais rápido. Quando a gente tem susto, nosso coração bate mais rápido, certo? Mas é tudo involuntário, a gente não controla diretamente. Ou seja, a nossa locomoção, ela depende da ação conjunta de ossos, articulações e músculos sobre a regulação do sistema nervoso, certo? Então a gente tem aqui o sistema muscular, vários músculos que vão existir aqui no nosso corpo. Nós temos aqui, por exemplo, o músculo frontal. Nós temos aqui o bíceps braquial, muito famoso. Quando você fala meu bíceps, que é esse músculo aqui de cima, e vários outros músculos, certo? Então, gente, dando continuidade aqui, né? Estávamos falando sobre o corpo humano, certo? Nós paramos aqui nos músculos, certo? Não precisa decorar nada disso. Só para saber a existência de alguns músculos, certo? Bem famosos, etc. Como os músculos do bíceps, né? E atrás ficam do tríceps, certo? Vamos falar agora um pouco sobre o sistema esquelético, né? Que são os ossos. Bom, primeiro vamos falar sobre as funções do sistema esquelético. O sistema esquelético tem a função de sustentação do corpo, ou seja, é ele que vai dar a base, a estrutura, para a gente poder se firmar, para a gente poder andar, conseguir mover nosso corpo. A base do nosso corpo são os ossos, certo? E os ossos, eles são muito importantes para o nosso dia a dia, para nossas atividades, certo? Tem animal que tem o osso por fora do corpo, como as aranhas, as baratas e as formigas, certo? Esse osso por fora do corpo é chamado de exoesqueleto. Exo de fora e esqueleto, né? O esqueleto que fica por fora, certo? Que vai dar uma rigidez a parte de fora desses seres vivos. Os ossos também são importantes para a proteção dos órgãos. Eles servem aí como reserva de minerais, certo? Que minerais? Quais minerais todo mundo associa a osso? O cálcio, certo? Que teoricamente está no leite. O cálcio e o ferro são os minerais aí que formam em maior quantidade os ossos. Os ossos, por incrível que pareça, uma função que poucas pessoas sabem é essa aqui, ó. Formação de células sanguíneas. Sim, os ossos são responsáveis por formar células sanguíneas. Como assim? As células do sangue. Nosso sangue, ele é formado pelo osso, certo? Na parte interna de algumas regiões do osso. Que regiões? Esse osso aqui, ó, que é chamado de externo, a costela e as vértebras, certo? Essas regiões, elas são responsáveis por produzir as células sanguíneas. Ó, os ossos, em conjunto com as articulações e os músculos, constituem um sistema locomotor, certo? E aqui nós temos o sistema esquelético com os ossos resumidos. Nós temos aqui, ó, o osso que fica aqui na frente, na nossa testa,
chamado de osso frontal. O do meio da cabeça é o osso parietal. E o de trás da cabeça é o occipital, certo? Qual é o maior osso do corpo humano? É esse aqui, ó, da coxa. É o fêmur, certo? Nós temos 3 ossos na continuação de cada braço, né? E 3 da perna. Os ossos do braço, certo? O que fica aqui né? Nessa região do braço, ele é chamado de húmero, certo? Aqui, nessa região daqui, nós temos o húmero, o osso húmero, certo? E aqui, nessa parte inferior do braço, nós temos 2, né? Que são aqui, ó. O rádio e a una, viu? O rádio sempre vai ser do lado do polegar e a una do outro lado, certo? Aqui eu só estou falando no geral, vocês não precisam decorar o nome de osso nenhum, né? Só estou dizendo aqui alguns mais importantes. Temos alguns bem fáceis, né, de aprender, que, por exemplo, o osso maxilar, e aí tem a maxila inferior, que é essa parte de baixo da boca, e a maxila superior, que é a parte de cima da boca, certo? Temos as costelas, as vértebras, que todo mundo sabe, né? Quais são. E temos os ossos da mão e do pé, certo? Que são vários ossos. Só aqui nessa região da mão, nós temos ao total 8 ossos, certo? Vamos falar um pouco agora sobre o sistema digestório. Ó, o sistema digestório, ele tem como função retirar dos alimentos ingeridos os nutrientes necessários para o desenvolvimento e a manutenção do organismo. Ou seja, a gente come, certo? E dentro desses organismos existem diversos nutrientes para nos manter vivos, saudáveis, aprendendo, estudando, andando e etc. E aí a gente come e nosso corpo vai lá e absorve esses nutrientes, certo? E dessa forma a gente consegue ficar vivo. Temos aqui o processo, por exemplo, da digestão, que é o ato de comer. O primeiro passo ocorre na boca, onde o alimento ele é quebrado pelos dentes na mastigação e ele também é umedecido pela saliva. No segundo aqui, no estômago e intestino, o alimento ele é digerido e os nutrientes são absorvidos, certo? E no terceiro, no intestino grosso, né, que é essa parte aqui que a gente vai aprender depois, não ocorre digestão. Ele recebe os restos alimentares para formar as fezes, certo? Então a gente tem a boca, o estômago, o intestino, que pode ser dividido em intestino grosso e delgado, né? Que a gente vai estudar isso também durante o ano. Sistema respiratório. No sistema respiratório, nós temos as fossas nasais, né? Que são esses buracos que tem desde a abertura do nariz, né? Até a região aqui do pescoço. Temos a cavidade bucal, que também entra ar. Temos aqui a faringe, que é um canal que passa até os pulmões, certo? A laringe, que é o canal onde o ar entra, né? E a faringe passa por aqui, mas vai até o estômago, a faringe, e a laringe é que vai até os pulmões, certo? Diretamente, né? A faringe, ela passa aqui, mas ela não entra nos pulmões, só a laringe, certo? E depois da laringe nos pulmões, nós temos as traqueias, os brônquios, né, que são muito falados agora em época pandêmica, porque os brônquios eles ficam inflamados em pessoas que tiveram Covid, certo? Então, trato respiratório é algo muito falado durante a pandemia por conta disso. Nós temos o diafragma, né? Para quem gosta de cantar, é um dos órgãos mais importantes aí do corpo. Se você sabe controlar seu diafragma, você consegue manter aí notas musicais por muito tempo. Temos aqui o pulmão esquerdo e o pulmão direito, certo?
O pulmão esquerdo ele é um pouco menor, porque aqui no lado esquerdo do corpo está o coração. Quais são as funções do sistema respiratório? Ele faz trocas gasosas, né, para obtenção de energia. Nós temos o olfato, que é muito importante para a gente saber se um alimento, se alguma coisa está boa ou está ruim. Certo? Para isso que serve o olfato. O nariz, ele também filtra, aquece, umedece o ar respirado. Inspirado, né, o ar que entra dentro de você. Também o ar ajuda a produzir os sons, né, ou seja, a fala. E ele também auxilia aí na termorregulação, que é a regulação da temperatura do seu corpo. Certo? Temos aqui um resumo do sistema respiratório das regiões traqueia, pulmão, diafragma, certo? Aqui a menor parte dos pulmões, que é chamada de alvéolos, onde ocorre literalmente as trocas gasosas. Aqui só está um resuminho, a gente vai ver isso mais detalhadamente, certo? E o sistema circulatório. Quem faz parte do sistema circulatório? O coração, os vasos sanguíneos e o sangue. E as funções do sistema circulatório são transportar, distribuir, transporte, distribuição e remoção das mais diversas substâncias pelo organismo. Também faz a coagulação, certo? Defesa do corpo e termorregulação. O que é coagulação? Quando você tem uma feridinha, vocês já perceberam que depois de algum tempo daquela ferida, se forma uma película de sangue e para de sair sangue do seu corpo? Então, essa película que fica por baixo da sua pele quando você tem algum corte é a coagulação, certo? É uma camada em que o sangue se forma, se une, várias células se formam para impedir que saia sangue do seu corpo. Algumas doenças, como diabetes, podem impedir que você coagule, e aí qualquer cortezinho pode levar você até a morte, certo? Tem gente que morre com um furinho no dedo e etc, porque perde muito sangue. Temos aqui todo o sistema circulatório, lembrando que não é para decorar, só para olhar e ver as partes dele no geral, né? Nós temos aqui as partes resumidas, né? Onde nós vamos ter os capilares, que são as regiões onde ocorrem as trocas gasosas, certo? Dentro do pulmão, certo? Então aqui é como se eu tirasse o pulmão e deixasse só os capilares deles. Aqui o coração e aqui onde ocorrem as trocas gasosas nos tecidos, certo? E aqui está o sistema circulatório resumido. Então a gente tem aqui o coração, veias e artérias, certo? Sistema excretor, né? Onde fazem parte aqui os rins, que é onde é produzido o xixi e a urina. Tem a função de filtrar o sangue, produzir excretas, né? Excreta vai ser o xixi propriamente dito. Regular a quantidade de líquidos corporais e produzir hormônios. Temos aqui o néfron, que é a unidade funcional do rim, é a menor unidade. Cada rim tem cerca de 1 milhão de néfrons, certo? Aqui também só está resumidinho. Sistema nervoso, né? Que nas funções gerais ele tem a função de regular os demais sistemas. Então nós temos aqui o cérebro como principal componente do sistema nervoso, certo? Ele também tem a função aqui de percepção sensorial, interpretação de sinais, indução às ações motoras, né? Ou seja, induzir que seu corpo se movimente. Aqui está a unidade funcional do sistema nervoso, que é o neurônio, certo? O sistema nervoso ele ainda pode ser dividido em central, periférico e autônomo, certo? O central está relacionado a tudo aquilo que a gente pode controlar. Já o periférico e autônomo, aquilo que a gente não consegue controlar. Certo? Aí está aqui, ó, o central, cérebro. O que tem dentro das vértebras, né, que é a medula espinhal. Aqui o sistema periférico e o autônomo. E por último, o sistema endócrino, certo? Que são onde existem as glândulas e etc. Temos aqui, ó, todas as glândulas que possuem algum hormônio para o nosso corpo. Mas o que é glândula e o que é hormônio? Glândula é aquilo que
produz substâncias, certo? Para dentro do nosso corpo. E hormônios são essas substâncias produzidas pela glândula. E o que eles fazem? Eles vão dizer quando o nosso corpo deve crescer, deve ter fome, deve parar de sentir fome, deve ter sede, parar de sentir sede. Vão controlar as sensações e as emoções, em boa parte, certo? Ou seja, o sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, ele também coordena funções de todos os sistemas corporais, através dos hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas, certo? Endócrinas. Então, se o sistema nervoso tem uma ação muito rápida, no endócrino vai existir uma função lenta. Então, ambos os sistemas, né, endócrino e nervoso, eles são coordenadores do corpo, né, são chamados assim, e devem comunicar-se um com o outro, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso, certo? Essa eu acho que é a última aula antes das férias. Obrigado e a última aula de ciências, né? Obrigado e até a próxima.